Olá, meu nome é Jorge Mortean, eu sou geógrafo, professor aqui da Universidade Anhembi Morumbi. Eu venho aqui comentar hoje a resolução das questões de geografia do vestibular Top 50 que aconteceu agora no dia 29 de setembro. Vamos comentar então a questão 16 da prova de geografia do Top 50. Os membros permanentes do Conselho de Segurança nas Nações Unidas, também conhecidos como os 5 permanentes ou P5, incluem os 5 governos. O mapa a seguir mostra o continente onde estão localizados os respectivos países que são membros do Conselho de Segurança da ONU. A ONU, quando foi formada, logo no pós-Segunda Guerra, ela, dentro da sua estrutura, ela congregou os 5 países vencedores desse conflito que eu acabei de citar. Eles foram os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, o governo chinês representado na época pela ilha de Formosa, o governo de Taiwan, que era aliado aos capitalistas, porque ali iniciam, ao bloco capitalista, porque ali também inicia a Guerra Fria, a União Soviética e a França. Esses países refletem, com exceção de Taiwan, logo após o final da Segunda Guerra, nas grandes potências nucleares do mundo naquela época. Isso lhes deu uma vantagem competitiva dentro daquilo que se chama hoje no sistema internacional de balanço de poder, para que esses países tivessem uma prioridade dentro do diálogo entre todos os membros da ONU com um peso maior de veto. Para isso foi congregado um Conselho de Segurança, que hoje é conhecido como Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde nós temos 20 membros, dos quais 5 permanentes. Inicialmente eram os membros União Soviética, Estados Unidos, Inglaterra, França e a República da China, Taiwan, Ilha da Formosa, como havia citado. Ao passar aí de décadas e o final da Guerra Fria, hoje os membros são Estados Unidos, França e Inglaterra, esses permanecem. A União Soviética não existe mais e fica representada pela sua maior república, que é a Rússia, a Federação Russa, certo? E Taiwan foi, dentro de uma jogada diplomática com os Estados Unidos, trocada pela República Popular Chinesa do bloco comunista, cuja capital é Pequim. Então nós temos como resposta certa dessa questão a alternativa D, Estados Unidos, China, Rússia, Inglaterra e França. Agora vamos comentar a resposta da questão 17, que é: meu avô francês foi feito prisioneiro pelos prussianos em 1870. Meu pai alemão foi feito prisioneiro pelos franceses em 1918. Eu, francês, fui feito prisioneiro pelos alemães em junho de 1940. E depois recrutado à força pela Wehrmacht, exército alemão, em 1943, fui feito prisioneiro pelos russos em 1945. Memórias de um mineiro loreno. O texto configura a situação política de regiões europeias marcadas por... E justamente pelo trecho aqui do intitulado Memórias de um Mineiro Loreno, a gente pode presumir que se trata de um depoimento de um indivíduo que provavelmente, absolutamente viveu na região da Alsácia-Lorena. Foi uma região que desde o começo do século XIX até quase metade do século XX ficou em disputa entre franceses e alemães. Tudo isso para esclarecer que, dentro do determinismo e possibilismos geográficos, França e Alemanha se desenvolvem suas nações muito baseado na propriedade de recursos. Isso garantiu, infelizmente, uma levada de inúmeros conflitos durante esse período que eu citei. Isso transborda dentro da geografia política, ao passo que as fronteiras e as nações elas tiveram uma grande dança territorial, espacial, muito grande nessa região da Europa. Não só nessa região da Europa, mas majoritariamente aí.
Isso reforçou o poder político em ambos os países durante séculos, o que até culminou, portanto, na Segunda Guerra Mundial, que foi o grande último conflito que o continente europeu viveu. Portanto, a resposta alternativa correta é a letra D. Então, essas regiões europeias foram marcadas pela instabilidade e redefinições de fronteiras e de territórios dos países europeus, principalmente os envolvidos aqui no trecho do texto. Agora passemos para a questão 18. Considere os itens apresentados a seguir para responder a questão. 1. A demanda para o mercado interno serve de apoio ao desenvolvimento da indústria nacional e a uma pequena parte da produção é voltada à exportação. 2. Leis trabalhistas semelhantes às vigentes nos países em que vigora o modelo de Estado do bem-estar social. 3. Existência de mão de obra qualificada e disciplinada, como resultado do investimento estatal na educação básica e ensino técnico. 4. Produtos manufaturados dominam a pauta de exportações, auxiliados por taxas de câmbio subvalorizadas e facilidades para exportação. 5. Grandes complexos industriais estão instalados em áreas especiais, geralmente no litoral, associadas a modernos portos. As características do modelo econômico de plataformas de exportação dos tigres asiáticos estão expressas apenas em... Pessoal, eu vou começar falando aquilo que não caracteriza, ou seja, descaracteriza a questão da geografia econômica e política dos tigres asiáticos. Os tigres asiáticos assim ficaram conhecidos, um grupo de países no extremo leste e sudeste asiático, que no começo dos anos 90 até meados dos anos 2000, tiveram um expressivo crescimento do PIB fomentado por exportações, basicamente. Isso se deve muito em conta pelo relaxamento e afrouxamento, né, das taxas de comércio exterior nesses países e a grande quantidade de mão de obra não tão qualificada, logo poderia ser custeada, né, a um menor valor por quem fosse investir nesses países. Foi quando, nesse período, grandes potências ocidentais, Estados Unidos e Europa principalmente, deslocam suas unidades fabris para esses países e há a compensação da produção muito barata nesses países, como por essas razões que eu falei, né, pela questão da mão de obra, da questão trabalhista, aliada também à questão da matéria-prima que era achada nesses países, né, ou seja, é muito barata, porque ela é tirada in loco, ali localmente, né, muito barata de ser produzida. Esses fatores permitem todos, né, que essas empresas estrangeiras se desloquem suas unidades industriais a seus territórios, ali seus produtos fossem produzidos de uma forma muito mais barata que em seus países de origem e, portanto, graças também aliado a uma política comercial favorável à exportação, essas taxas super favoráveis permitiam e permitem a reexportação, né, a exportação dessa produção industrial aos mercados consumidores dos países de origem. Nisso, Singapura, Coreia do Sul, Taiwan, Malásia, Indonésia e Tailândia, principalmente, emergem para formar esse grupo conhecido como tigres asiáticos, né, os países do tigre, assim denominados, tigres asiáticos. Logo, não poderiam ser as alternativas, ou seja, consideradas certas, as alternativas 1 e 3. A 1, a demanda para o mercado interno serve de apoio ao desenvolvimento da indústria nacional. Não havia demanda de mercado interno nesses países. E uma pequena parte da produção voltada à exportação, muito pelo contrário. E 3, existência de mão de obra qualificada e disciplinada como resultado do investimento estatal na educação básica e ensino técnico. Também
totalmente o contrário, né? Justamente o problema, falhas estruturais das políticas educacionais e trabalhistas nesses países que favoreceram a entrada do investimento estrangeiro, que aproveitou dessa situação para ganhar um superávit na balança comercial e ter preços mais competitivos de produção do que em seus próprios países. Logo, a alternativa correta é E, 3, 4 e 5. Já na questão 19, nós temos assim: uma das classificações do relevo brasileiro foi elaborada pelo geógrafo Jurandir Luciano Sanches Ross, da USP. Sobre as características da referida classificação, assinale a alternativa incorreta. Olha, para comentar essa resposta, eu vou emendar a questão E e A, porque elas rapidamente e de modo bem preciso explicitam o pensamento de Jurandir, né, o pensamento e os estudos de Jurandir Ross sobre a classificação geomorfológica brasileira. A questão E, que é correta, abre assim: o território brasileiro estabelece 28 unidades de relevo, que podem ser divididas em planaltos, planícies e depressões. Ela está correta porque a morfologia do terreno brasileiro, segundo Jurandir Ross, né, ela é classificada também em 3 grandes esquemas. O morfo-estrutural, que tem a ver com toda a estrutura e o embasamento geológico, né, subsolástico, subpedológico da Terra. O morfoclimático, que tem a ver com a formação da paisagem, aí sim já é da crosta terrestre para cima, dada a dinâmica de clima e relevo, né, ou seja, toda a influência da climatologia, chuvas, erosão por ventos também. E a terceira parte seria morfoescultural, ou seja, a ação de agentes externos. A vegetação, a ação antrópica, o próprio, né, ser humano. Então, com base nisso, há uma ligação com a questão A também correta, que se diz aqui que no nosso país, no Brasil, as estruturas geológicas são antigas, com exceção das bacias de sedimentação recente, como a do Pantanal Mato-Grossense, a Amazônia Ocidental e trechos do litoral, que são do Terciário e Quaternário Cenozoico. Esta alternativa também está correta. Logo, ela automaticamente invalida a C, que era a alternativa para ser marcada, que é a alternativa que diz: as unidades das planícies apresentam relevos gerados por deposição de sedimentos recentes, o que é uma inverdade, está incorreto, e estão associados aos depósitos do período Quaternário Cenozoico. Ela é majoritariamente do Terciário. É por isso que a alternativa C é a que deve ser assinalada. E por último, temos a questão 20, que diz: as enchentes, a degradação dos mananciais e a qualidade da água dos rios constituem parte dos problemas relativos à água na Grande São Paulo. Dentre as causas abaixo, assinale a única falsa. Aqui diz muito essa questão e as suas alternativas sobre toda a bacia hidrográfica, principalmente do rio Tietê, que nasce em Salesópolis, a leste, né, a montante da nossa região metropolitana, corta toda a mancha urbana dela e corre para o interior até desaguar no rio Paraná, ao noroeste do estado. O curioso é que, quando o rio atravessa a mancha urbana aqui da Grande São Paulo, principalmente a partir de Poá, Suzano, e depois até deixar essa mancha urbana para lá de Itapevi, Pirapora do Bom Jesus, mais a oeste, mais a jusante, o rio fica comprometido na questão da poluição. A mancha urbana, na verdade, ela impermeabilizou o solo. Isso fez com que problemas como as enchentes se tornassem decorrentes, já que não há a absorção da exceção natural de chuvas e da própria hidrologia da bacia, e fora que toda a urbanização e a dinâmica da geografia urbana, como o depósito de dejetos, esgoto não tratado,
provoca o assoreamento da maioria desses rios aqui da bacia e contribui para esse sistema caótico de saneamento básico e distribuição de águas aqui na região metropolitana da capital paulista. Portanto, a alternativa B, a impermeabilização urbana faz subir o nível médio dos lençóis freáticos, é a alternativa falsa que deveria ser marcada. Na verdade, toda a mancha urbana ela prejudica todo o ecossistema de lençóis freáticos. Ela não só polui por essa ação humana, antrópica, né, decorrente da urbanização trágica que vivemos aqui na nossa cidade e na região metropolitana como um todo, num entorno conurbado, como também a dinâmica hidrológica ela fica comprometida ao ponto de gerar uma escassez, inclusive, de água, água do subsolo, né, dos lençóis freáticos. Então, a alternativa B é a que deve ser assinalada como alternativa falsa.